Vamos começar nossa investigação por um estacionamento qualquer. Ali repousa um supercarro, uma máquina alemã de centenas de milhares de dólares, agora coberta por uma espessa camada de poeira do deserto. A chave ainda está na ignição, mas ninguém vai voltar para buscá-la. Agora caminhe comigo até o Hotel 5 Estrelas ao lado. As luzes são impecáveis, o mármore reluz como espelho, o corredor se estende por 100 metros e não se ouve um único passo. Se sairmos desse cartão postal e dirigirmos até os alojamentos de trabalhadores, veremos os homens que ergueram essa cidade sentados em beliches, encarando telas de celulares, esperando por um turno que nunca virá. É assim que o Império morre, sem fumaça ou escombros, mas de um jeito mais frio, com o dinheiro sumindo à luz do dia enquanto as torres continuam brilhando. A decadência de um império não se vê no horizonte de prédios, mas no fluxo invisível do dinheiro. O capital não entra em pânico diante das câmeras, ele apenas escoa em silêncio, bem antes que as pessoas fascinadas pelos vidros espelhados percebam o desastre. Veja os dados de nossa investigação. Em 2025, o aeroporto de Dubai registrou 95 milhões e 200 mil pessoas, o maior tráfego da história global. No início de 2026, esse fluxo despencou mais de 20% e, em março, desabou quase 2/3 em relação ao ano anterior, uma máquina gigante perdendo o pulso. O dilema não é se a cidade está vazia, mas se um lugar erguido sobre uma promessa sobrevive quando o mundo deixa de acreditar nela. Quando as ruas começam a parecer vazias, o colapso real já se iniciou nos bastidores. Nossa equipe investigou e cruzou dados de diversas fontes para trazer este panorama. Se você encontrar qualquer imprecisão, deixe seu comentário abaixo para que façamos a correção imediata. Mas esqueça os resorts e as praias artificiais. Precisamos focar no aeroporto. Em Dubai, as pistas de pouso nunca foram apenas asfalto. Elas eram o coração de toda a engrenagem de ilusão. Era ali que a riqueza entrava com um carimbo no passaporte, onde malas viravam corridas de táxi, e visitantes desavisados eram convertidos silenciosamente em potenciais compradores de imóveis de alto padrão. Cada desembarque reforçava a narrativa oficial. Dubai continuaria crescendo, um porto seguro. Em 2025, essa mitologia parecia inquestionável, com o aeroporto processando 95 milhões e 200 mil pessoas. Não é apenas tráfego, é uma máquina em escala imperial. Toda a economia dependia desse fluxo. Hotéis, shoppings, imobiliárias e prédios altos que, sem pessoas, são apenas concreto inútil. Mas os dados despencaram. No primeiro trimestre foram 18 milhões e 600 mil pessoas, queda de 20,6%. E em março, o tráfego caiu para 2 milhões e meio, um tombo de 65,7%. Isso não representa apenas um mês ruim, é um sinal de alerta vermelho no céu. Quando o aeroporto pequeno desacelera, o impacto é regional, mas se o gigante de Dubai perde o ritmo, o choque estremece toda a estrutura financeira. O abalo viaja da pista ao saguão, afetando escalas de trabalho, empréstimos bancários e a confiança dos investidores. Há um detalhe que muitos ignoram. Essa queda não ocorreu após um ano morno, mas logo após o período de maior faturamento da história do Emirado. Dubai não estava vulnerável, ela estava no topo absoluto de seu sucesso quando o chão debaixo dela cedeu. É assim que as grandes crises começam, não com silêncio imediato, mas com uma métrica fora do lugar que faz soar o alarme geral. O impacto seguinte não foi sentido na bolsa de valores, mas nos luxuosos saguões dos hotéis. Afinal, um hotel ali nunca foi apenas alojamento, era a vitrine do próprio sonho de consumo. Mármore, vidros gigantescos, iluminação dourada e funcionários treinados para adivinhar desejos. Aquilo era prova viva de que o dinheiro podia domar o deserto. Mas a opulência tem uma fraqueza fatal. Ela precisa parecer fácil, mesmo quando as contas estão sangrando nos bastidores. Um hotel barato pode simplesmente apagar as luzes para poupar, mas um palácio 5 estrelas não pode parecer abandonado. As fontes continuam ligadas, os chefes esperam e o perfume no ar ainda é caro, evidenciando o colapso. Se você e eu investigarmos de perto, veremos que o colapso não se apresenta como ruínas físicas, mas como um silêncio perturbador. É um corredor iluminado onde ninguém caminha, um banquete farto para hóspedes que nunca virão, um garçom estático ao lado de mesas intocadas. Nas redes sociais, as fotos vendem uma cidade vibrante, mas quando a segunda e a terça-feira chegam, a fantasia desmorona. Em um resort na famosa Ilha Palm, os fins de semana seguiam cheios graças a descontos para moradores locais, mas durante a semana a ocupação despencava até 30%. Isso não é sucesso, é um gigante de luxo sobrevivendo de descontos locais enquanto implora pela volta dos dólares estrangeiros.
Isso é um sinal claro. O sonho de consumo está em liquidação. Dubai não foi feita para ser barata, mas para fazer o visitante se sentir privilegiado por gastar ali. Um quarto econômico vazio é irrelevante, mas uma suíte presidencial desocupada carrega um presságio sombrio. A fachada impecável continua de pé, mas as fortunas que deveriam financiá-la pararam de circular de forma saudável. De repente, essa calmaria incômoda migrou para as ruas. Não houve um apagão dramático. O colapso aqui ocorre sob holofotes acesos, enquanto os arranha-céus reluzem na noite e o ar-condicionado dos shoppings ainda gela corredores de mármore polido perfeitamente limpos. Mas examine com atenção a nossa volta. A primeira coisa a assumir não são as paredes de vidro, mas sim a densidade humana, aquela multidão que faz o luxo parecer real. Um bairro sem movimento é apenas um cenário vazio, um palco montado sem público. As ruas não parecem destruídas, parecem inacabadas, como uma grande peça teatral cujo elenco aguarda espectadores que nunca compraram regressos. Isso é muito mais assustador do que o breu total. A escuridão indica que algo quebrou, mas Dubai continua impecavelmente polida, e essa perfeição torna o vazio ensurdecedor. Um serviço de manobrista sem filas, terraços desertos e shoppings onde a música ambiente ecoa para preencher o silêncio. Sem as pessoas, a cidade não desmorona física, mas perde seu sentido. Esse é o perigo invisível de um império erguido sobre convicções temporárias. Dubai nunca vendeu raízes, ela vendeu negócios, isenção fiscal, transações rápidas, status e lucros fáceis. E transações não geram lealdade. Um acordo é recalculado e abandonado no segundo em que os riscos superam os retornos. Quando investidores globais hesitam, eles não protestam, apenas partem sem alarde. Adiam vistos, cancelam compras e retiram os filhos das escolas. Cada uma dessas decisões parece insignificante isoladamente, mas somadas alteram o peso de toda a economia do deserto. E a conta mais cara nunca fica no topo da pirâmide. Ela despenca rapidamente sobre os operários longe dos cartões postais. Se você e eu analisarmos de perto, veremos que Dubai não teme as ruínas, pois elas são honestas demais. O verdadeiro pânico é uma cidade brilhante, mas sem alma, fotografada por turistas, mas sem investidores que realmente acreditem nela. Quando as ruas esvaziaram, a pressão esmagou o setor imobiliário. Dubai nunca vendeu apenas apartamentos, ela vendeu uma direção imutável, para cima, sempre para cima. Durante anos, a frase mais poderosa do mercado foi simples: os preços só sobem. Não que os compradores entendessem de economia, mas a fantasia era lucrativa demais para ser contestada. Comprar na planta e revender com ágio virou regra. Casas não eram abrigos, eram votos de confiança pura. Um investidor não comprava um imóvel físico, ele comprava a certeza de que mais pessoas chegariam para pagar. Essa expectativa era a fundação real de tudo, não o concreto ou o aço. A fé pura na valorização. Agora essa foi sob forte ataque. A agência Fitch alertou que os imóveis em Dubai podem sofrer quedas de até 15% entre o fim de 2025 e 2026. Essa perda seria administrável em cidades comuns, mas Dubai não é comum. Seus ativos foram precificados como certezas absolutas, livres de gravidade. Quando esse mercado ouve falar em correção imobiliária, ele escuta apenas uma palavra: dúvida. E a dúvida é veneno em mercado na planta. E o momento para essa crise não poderia ser pior. Os preços imobiliários dispararam 60% de 2022 ao início de 2025. Quanto maior a subida, mais cara se torna qualquer hesitação. Agora, uma avalanche de obras está prestes a invadir as ruas, cerca de 210 mil novas residências entregues em apenas 2 anos. Em termos práticos, isso é excesso de estoque, mas para Dubai é o teste definitivo. Ontem, os compradores temiam ficar de fora do banquete. Hoje, temem comprar tarde demais. A pergunta mudou de como entrar rápido para como sair a tempo. O mito imobiliário não cai com o prédio desabando, mas sim com o sussurro de que os preços podem cair. Por trás de todas essas estatísticas e rachaduras econômicas, você e eu precisamos encarar a força mais implacável de todas: o deserto. Essa é a realidade física que os criadores de Dubai passaram décadas fingindo ter dominado por completo. Os arranha-céus reluzentes fizeram as pessoas esquecerem disso. Os shoppings gigantescos permitiram ignorá-lo e as piscinas infinitas fizeram zombar do clima extremo. Mas a verdade é que o deserto nunca sumiu de verdade. Foi apenas colocado do outro lado do vidro. E agora, a cada ciclo de verão, a natureza retorna de forma implacável para cobrar uma conta impagável. No fim das contas, essa miragem não foi erguida em um paraíso dócil, mas sim sob o calor mais severo da Terra. Você e eu fomos ensinados a ver Dubai como o futuro, mas a verdade que os folhetos turísticos escondem é muito mais sufocante.
Pense no calor implacável que pressiona as vidraças, sobe do asfalto fervente e transforma o ar fresco em um produto de luxo. Dubai nunca derrotou esse clima, apenas gastou bilhões para escondê-lo atrás de paredes de vidro. Toda a torre é resfriada, todo saguão é congelado, todo shopping é selado. Mas essa ilusão funciona à base de eletricidade, manutenção pesada e dinheiro ininterrupto. É aqui que está a armadilha. Quando o fluxo de turistas diminui, o custo de manter essa fantasia de pé não cai junto. O ar-condicionado continua no máximo e o mármore precisa continuar frio. De meados de julho a meados de setembro, o trabalho ao ar livre sob o sol é proibido no meio do dia. Essa é a confissão mais brutal de que existem horas em que o deserto simplesmente vence. Assim, a cidade que vem de liberdade torna-se refém de portas fechadas, táxis e shoppings blindados contra o clima. Tudo frio, tudo selado. Isso não é uma cidade, é um corredor de resfriamento caríssimo de manter. Em lugares de clima ameno, um quarto vazio é só um espaço sem ninguém. Em Dubai, uma suíte de luxo desocupada é uma máquina ligada, gastando energia elétrica sem parar apenas para sustentar uma miragem de abundância. Quanto menos hóspedes aparecem, mais pesado fica o custo de cada um deles. Investigando os bastidores, percebemos que Dubai nunca esteve acima do deserto. Ela apenas gastava o suficiente para fingir que sim. Quando o dinheiro foge, o calor sufocante continua ali, esperando do outro lado do vidro. Agora, convido você a olhar para onde o colapso realmente bateu. Não estamos falando dos investidores ricos ou dos empreiteiros que negociam maquetes de prédios fantasmas. Refiro-me ao subsolo, às cozinhas abafadas, às lavanderias sem ventilação e aos acampamentos de operários longe dos bares de cobertura. É aqui que a desaceleração de Dubai deixa de ser uma mera estatística financeira e assume um rosto humano desolador. Afinal, toda cidade rica tem duas faces. Por trás de cada mármore polido, há alguém limpando. Por trás de cada torre imponente, há um operário derramando concreto sobre um calor que os turistas pagam caro para jamais sentir. Quando a economia desacelera, a dor não fica presa no topo. Ela despenca rápido. O investidor rico pode esperar o mercado melhorar. O dono do hotel pode dar desconto nas diárias, mas o trabalhador não consegue negociar com a fome. Ele não tem como dizer à família que a remessa de dinheiro vai atrasar porque a confiança dos investidores caiu. Ele sente o impacto imediatamente, nas suas horas cortadas, no salário reduzido e na ligação desesperada que precisa fazer para casa. Essa é a verdade que os folhetos ocultam. Milhões de trabalhadores imigrantes dirigem os carros, erguem os prédios e lavam os lençóis da cidade enquanto os turistas dormem. Por isso, a crise real não pode ser calculada apenas pelas taxas de ocupação dos hotéis de luxo. Ela precisa ser medida pelas jornadas de trabalho canceladas, pelas gorjetas perdidas e pelos homens que esperam por uma diária que nunca vem. A crueldade do sistema se aprofunda junto com o calor escaldante. Aqueles que fazem a engrenagem girar são os mais expostos ao clima extremo do qual os ricos se protegem. O turista transita de um ambiente climatizado para outro sem suar, enquanto o operário enfrenta docas de carga ferventes e asfalto quente. O bilionário pode simplesmente pegar o seu jato e ir embora. O turista sempre tem a opção de escolher outro destino paradisíaco. Já o trabalhador imigrante fica preso às consequências do colapso. Se a base que sustenta a pirâmide absorve pressão demais, as torres espelhadas lá em cima perdem a pose de poder e passam a demonstrar sua total vulnerabilidade. É nessa hora que encaramos a pergunta que os governantes locais evitam a todo custo. Não se trata de quantos prédios novos eles conseguem erguer ou quantos milhões de passageiros passam pelo terminal aéreo. A questão crucial que investigamos é: o que sobra de Dubai quando o movimento global desacelera? O que realmente resta por baixo? Como repórter, precisa apontar que Dubai não enriqueceu produzindo algo indispensável, mas sim se posicionando estrategicamente entre as coisas, entre o leste e o oeste, entre capitais bilionários e isenções fiscais atrativas, entre turistas ávidos e o luxo extremo. Ela se tornou especialista em circulação, mover pessoas, moedas, status e, acima de tudo, confiança mútua. Esse foi o golpe de mestre, mas também representa sua maior fragilidade. Afinal de contas, fluxo contínuo não é base sólida. Uma engrenagem que depende do movimento constante parece invencível quando acelera, mas quando a velocidade cai, todos os setores sentem o impacto imediatamente no bolso e na mente. Durante anos, a propaganda oficial acostumou o mundo à ideia de que cada estatística precisava superar a anterior. Por causa disso, uma correção natural de mercado agora soa como traição financeira.
Um comprador cauteloso é visto como uma ameaça ao sistema, e um trimestre sem crescimento é interpretado como o início do declínio. Eles venderam uma fantasia de sucesso inabalável, e é por isso que qualquer sinal de fraqueza comum se parece com uma ruína iminente. O produto principal deles nunca foi o petróleo, o turismo ou a aviação. Foi a confiança cega de que ali era o ponto mais seguro e próspero do planeta. E essa confiança mútua é algo que não se importa de navio de uma hora para outra. Para quem cresceu na velocidade máxima, o verdadeiro perigo não é o vazio repentino, mas sim a perda de ritmo. Para Dubai, desacelerar é o equivalente à morte. Diante de tanta pressão externa, eles reagem usando o único método que dominam de verdade: construir sem parar. Eles anunciam novos projetos faraônicos, planejam outro megaproporto e tentam quebrar mais um recorde mundial, apenas para apagar o fantasma da última queda financeira. Quando a desconfiança surge, a ordem é construir por cima dela. Se o calor aperta, eles aumentam a potência dos condicionadores de ar. No entanto, o que acontece se dessa vez esse excesso não for o bastante para alimentar a gigantesca máquina? Nós precisamos acompanhar o fluxo financeiro de perto, e não as belas imagens aéreas feitas por drones na marina ao pôr do sol. Siga as transações bancárias. O dinheiro sempre percebe as rachaduras antes de os saguões ficarem visivelmente vazios, antes de o corretor de imóveis baixar o tom de voz e muito antes de o operário ter o seu turno cancelado. Em Dubai, quando o investidor hesita, todo o sistema treme em silêncio. Essa crise atual não se manifestará à moda antiga, com prédios desmoronando fisicamente ou fumaça no horizonte. O processo é muito mais sutil e frio. O que temos aqui é um cenário em que as fachadas continuam brilhando, enquanto a credibilidade vaza silenciosamente. É provável que Dubai se recupere, que o movimento do aeroporto retome e os compradores voltem. Mas a grande pergunta agora é outra. A antiga crença de que a cidade só sabe crescer voltará sem arranhões? Se a resposta for não, Dubai iniciará uma fase inédita. Deixará de ser a era da pura expansão para se tornar a era das explicações. Por que pagar esse preço exorbitante? Qual o sentido dessa nova torre vazia? Por que assumir esse risco enorme? Dubai foi projetada exclusivamente para impressionar multidões e não para dar explicações detalhadas. A desconfiança já se acomodou nos bastidores e ela não vai embora só porque as luzes são brilhantes. Ela exige provas rigorosas e frias. Temos de formular um questionamento bem mais sombrio sobre esse cenário. Será que Dubai realmente continua crescendo ou está apenas queimando reservas financeiras gigantescas para simular essa expansão constante? Se o terminal aéreo representava o coração daquele organismo, os hotéis eram os pulmões e o setor de habitação era o grande sonho. A confiança mútua era o sangue que lubrificava cada uma das engrenagens. No instante em que esse fluxo enfraquece, o desmoronamento não precisa de um estrondo dramático para acontecer. Basta que os agentes econômicos comecem a duvidar de sua solidez. Preste muita atenção nas próximas estatísticas de turismo e no silêncio dos saguões vazios. A verdadeira investigação não está na silhueta dos prédios ao longe, mas naquele instante de hesitação coletiva antes de o mundo decidir se ainda confia na promessa de Dubai. Um império não cai apenas quando as suas muralhas desmoronam fisicamente. Às vezes, ele racha quando as pessoas deixam de acreditar que essas paredes são eternas. Por lá, as torres continuam de pé, mas resta saber se o alicerce moral ainda aguenta o peso da realidade. Se você valoriza esse nosso trabalho de examinar o que se esconde sob as superfícies polidas do poder, deixe a sua curtida, compartilhe esta análise com quem ainda enxerga aquela miragem sem questionar e inscreva-se para nosso próximo dossiê.